Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Agora sim, vamos realmente iniciar a live. Vocês perceberam que eu tentei fazer uns testes, né? Comprei uma nova câmera. Eu estava super animada para utilizar a câmera nesse momento, estava tudo funcionando direitinho. E aí fui fazer um teste antes da live, o microfone não funcionou. Então eu retornei agora, utilizando a câmera do meu celular para a gente não perder a live. A gente teve um atrasozinho aí de 11 minutos, mas vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre as dores articulares em pessoas idosas, especialmente a artrose, porque na verdade a maior causa de dor articular no idoso é a artrose. Grande parte dos idosos nem sabe que sofre com esse problema, sente as dores, mas não sabe o que é. Outros têm artrose, mas não sente dor. A gente vai falar sobre isso também. Então, hoje o nosso assunto é um assunto que vocês pediram. Eu tinha agendado na semana passada e não foi possível realizar essa live. Peço perdão a vocês. Acabei ficando um tempo extenso aqui, né, Exani? Boa noite aí para Exani. Fiquei um tempo extenso, vários dias aqui fora do Facebook, fora do Instagram. Recebi várias mensagens me perguntando, Juliana, o que aconteceu? Você está doente, né? Nós estávamos preocupados, a galera dos grupos, do WhatsApp, aqui no Facebook, no Instagram. Então hoje eu falei assim, não, hoje vai dar certo, hoje vamos fazer a live, né? Mas vim de uma correria hoje também, nas últimas 2 semanas estava numa correria muito grande por conta do meu trabalho na universidade. E aí hoje vim de viagem também, cheguei agora há pouco, por volta de 4 e pouca da tarde, mas resolvi fazer essa live, divulgar, para a gente estar junto, né? Para eu trazer mais informações para vocês e para que vocês saibam também que está tudo bem, gente. Eu achei esse lindo da parte de vocês, quem me mandou mensagem, receber o carinho de vocês realmente é muito importante para mim, tá bom? Então, uma boa noite então para Isani, boa noite para Ilma André, boa noite para Lourdes, que estava com saudade também, né, Lourdes? Estamos de volta, gente. Na próxima segunda-feira eu entro de férias, né? E aí, por conta dessa questão das férias, eu tive que organizar muitas coisas no trabalho, porque para conseguir sair do trabalho uma semana é complicado. Mas deu certo, né? Hoje vamos estar aqui na live na sexta-feira. Eu sei que é um dia que é mais difícil para vocês participarem. Geralmente é o dia que, quando eu programo live, a gente tem menos participações. Mas a live fica aqui disponível. Quem for assistir depois também, gratidão. Pode deixar as perguntas, deixar os comentários. E aí, segunda, estarei de férias, vou viajar, mas estarei com vocês também. Espero que a internet do hotel seja uma internet legal para que a gente possa fazer live também e estar todos os dias juntinhos aqui, tá bom? Então já vou iniciar a live de hoje. Eu coloquei o título Dores articulares em pessoas idosas, né? Como cuidar, como tratar essa situação. Como eu falei no iniciozinho da live, quem já estava aqui, na verdade a maior causa de dor articular é a artrose. Mas o que é artrose? O que você pode fazer para prevenir? A artrose é uma doença do envelhecimento? A artrose não é uma doença do envelhecimento. O que é? Então nós vamos conversar sobre esse assunto hoje. Mas a primeira coisa que eu preciso que você saiba é que, de fato, 1/3 dos idosos tem artrose, tá? E aí parte desses idosos queixa-se de dor. Se a gente for pensar assim, 1/3 dos idosos acima de 65 anos tem artrose, mas 85% dos idosos com mais de 75 anos tem. Então, assim, é uma doença, é um problema muito prevalente entre as pessoas idosas. Mas, infelizmente, a medicina tradicional, muitos profissionais desatualizados acreditam que nada se pode fazer a não ser diminuir a dor das pessoas que sofrem com artrose, tá? Mas isso não é verdade, existem outras possibilidades, existem formas de prevenir, existe forma de amenizar, existem suplementos que você pode utilizar para poder melhorar a sua situação. Então é super importante, se você sofre de dor articular, primeiro ponto, né? Você vai procurar um médico para que seja feita uma avaliação, para que você faça os exames que são necessários. E aí, se você tiver artrose, você vai ficar ligado na live de hoje, nas dicas que eu vou te dar na live de hoje, para que você realmente consiga reverter essa situação e ficar melhor, especialmente se você estiver aí nos quadros iniciais da artrose, tá bom? Eu coloquei aqui algumas anotações para eu lembrando, porque hoje na correria são muitas coisas que a gente precisa conversar. Então, primeiro ponto, gente, o que é artrose? É um desgaste das articulações. Então, assim, entre os nossos ossos, queria ver se tinha alguma coisa aqui que eu pudesse mostrar para vocês. Mas entre os nossos ossos, né, vamos supor que isso aqui são 2 ossos, né? Entre eles, para que não tenha atrito entre os nossos ossos, nós temos a cartilagem, que é uma substância que vai fazer com que os ossos, eles deslizem. Quando a gente faz o movimento, né, os ossos vão deslizando e com isso você não sente dor.
Quem tem artrose vai haver um desgaste nessa articulação. Eu vou dizer para vocês quais são os fatores de risco, tá? Que fazem com que essa pessoa tenha esse desgaste nas articulações. E aí, quando há um desgaste da cartilagem, os ossos eles começam a atritar. E aí é quando essa pessoa começa a sofrer com as dores. Só que quando o idoso sofre com as dores, ele já está há 10, 15, 20 anos desenvolvendo artrose, tá? A artrose não é uma coisa que a gente desenvolve de um dia para o outro, tá? É um problema que a gente desenvolve ao longo dos anos. E aí, quando esse problema já está mais grave, você começa a sentir dor, tá bom? E aí, quais são as características principais da artrose, tá? A gente percebe o quê? Quem sofre com artrose vai reclamar muito de estalo, sabe aquele estalozinho no joelho? Quando você vai sentar ou quando você vai levantar. É o estalo também nos braços, nos dedos. Além da questão do estalo, rigidez também de movimento, né? Aquela dificuldade para fazer o movimento, parece que alguma coisa está prendendo. Inchaço também é muito característico. Na verdade, as principais características são o estalo e esse inchaço também que essa pessoa tem nas articulações, tá? E aí os movimentos, claro, começam a ficar limitados, porque o idoso está sentindo dor, está com os inchaços, e aí começa a ter dificuldade para se movimentar, dificuldade para sentar, dificuldade para andar. Muitas pessoas, quando já estão no quadro muito grave, né, da artrose, não descobrem antes, não faz nenhum tratamento, acaba ficando com deformidades também, deformidades nos joelhos, deformidades nas mãos. Nós temos aqui uma das colegas nossas também que assiste a live, que está com artrose e aí, enfim, ela começou a receber o diagnóstico já no estágio mais avançado. Então, os dedos dela já estão deformados, né? E aí fica mais difícil realmente, de fato, para você tratar e para você ter mudanças significativas quando o quadro já está mais avançado. Porque quando há deformidade, fica mais complicado, tá? Mas quando você está no início desse quadro, está ali no estalo, no inchaço, na dificuldade de movimento, ainda não tem deformidade, é mais fácil você conseguir tratar e, em alguns casos, até reverter esse quadro de artrose, tá? E aí, as principais deformidades em geral que o idoso apresenta são deformidades no joelho, deformidade no quadril, deformidade na coluna e deformidades nas mãos, tá bom? Boa noite aí, Maria Elivanda de Fortaleza. Seja bem-vinda, Maria. E aí eu coloquei assim, vários pontos em termos de perguntas, né? Como que é a evolução da artrose? Primeiro, como eu falei para vocês, a artrose a gente começa a desenvolver já lá na juventude e aí até que esse quadro realmente se estabeleça, tá? E aí a primeira coisa que acontece é o desgaste na cartilagem, aquela substânciazinha que a gente tem ali entre os nossos ossos. Se isso não for tratado, se nada for feito, o que vai acontecer? Vai começar a haver um atrito entre os ossos e um desgaste ósseo. Quando há esse desgaste ósseo, realmente a vida do idoso fica muito limitada, porque ele vai ter muitas dificuldades de movimento, né? Quanto mais um osso atrita no outro, mais complicado. Aí o idoso vai ter que ter vários período prolongado de descanso para conseguir lidar, porque a cada movimento dele ele vai forçar um osso com o outro, ele vai ter esse inchaço e aí a situação vai se tornando muito complicada, tá? Mas a primeira coisa que acontece é desgaste das articulações e posteriormente um desgaste ósseo também, tá bom? Anabela aí de Portugal, seja bem-vinda, Anabela. Jean Fernandes também de Campos dos Goytacazes, seja bem-vindo também a mais uma live, tá bom? E aí, gente, uma pergunta que sempre me fazem assim, Juliana, a artrose, que é muito comum, como eu falei, né? Pessoas com mais de 75 anos, 85% dos idosos têm artrose. A artrose é uma doença da velhice? É uma doença do envelhecimento? Não é uma doença do envelhecimento, tá? A artrose a gente desenvolve assim, gente, como diabetes, assim como pressão alta, que a gente escuta muito falar, diabetes, idoso, né? Não é. É uma doença que você, por conta de alguns fatores de risco, que eu vou colocar para vocês, você vai desenvolvendo essa doença. Claro, se fossem feitos exames preventivos, né? Se você fizesse raio-x, se você fizesse outros exames, se a gente tivesse essa cultura de fazer exames preventivos, você conseguiria diagnosticar já esse quadro, já esse desgaste na cartilagem no início e não ia chegar a desenvolver realmente de fato a artrose lá na frente. Mas o problema é que geralmente a gente descobre depois de 15, 20 anos, tá? Mas não é uma doença do envelhecimento, é uma doença que a gente começa a desenvolver na juventude. Esse é o primeiro ponto, tá? E aí muitas pessoas perguntam assim, mas Juliana, artrose
É possível você ter artrose sem dor? É super possível, sim. Por quê? Você só vai sentir dor quando você tiver a inflamação. E aí, as dicas que eu vou trazer para vocês hoje relacionadas à questão de alimentação, de exercício físico, é justamente essa. Se você tem artrose, se você muda a sua alimentação, se você faz exercícios físicos, dificilmente você vai ter a inflamação. Então, se você não vai ter inflamação, você não vai ter dor. Quando você que tem artrose começa a sentir dor, porque o seu organismo está inflamado, né? E aí isso vai piorar a artrose, tá? Então você pode ter artrose e não sentir dor, e é por isso que muitas pessoas só descobrem que tem artrose depois de muito tempo, né? Boa noite aí pro Flávio Clenice, também boa noite para Sueli Mendonça, seja bem-vinda, Sueli. E aí, como eu falei para vocês, bom, existem diferenças, né, entre a questão de artrose e artrite. Geralmente uma doença está vinculada com a outra, tá? Mas a artrose, ela é a degeneração óssea que vai surgir depois que a gente tem desgaste da cartilagem, como eu falei com vocês, que é o primeiro passo. Depois vem aquela degeneração, os ossos começam a atritar, né, e vão ficando enfraquecidos. Isso é artrose, tá? A artrite já é inflamação na articulação, né? Então é super importante que você adote as dicas que eu vou te dar para você evitar a artrite, evitar essa inflamação, porque é essa inflamação que vai te trazer dor, tá certo? Então são duas coisas diferentes. Se você tem artrose, você trata, você muda a sua alimentação, você faz exercício físico, você não tem a inflamação, você não vai ter dor. Então esse é o primeiro ponto que você precisa saber, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, é possível sim reverter quadros de artrose desde que você não tenha uma deformidade, porque quando você tem a deformidade, tudo fica muito mais complicado. Só que o que acontece, como eu sempre falo para vocês, tudo é um processo, tá? Então, se você tem artrose, se você começar a seguir as dicas que eu vou te dar, você vai ter melhoras significativas. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Né? Você vai desistir no meio do caminho, porque as mudanças, elas não são rápidas. É muito fácil você sentir a dor, o médico vai lá. Quem que tiver artrose pode colocar aqui embaixo para mim, que vocês vão dizer como que é o processo. Você vai no médico, ele vai te aplicar uma medicação que é analgésica, não é uma medicação que vai mudar em nada o seu quadro. Você vai tomar um analgésico, você vai parar de sentir dor naquele momento, tá? Vai passar o tempo, você vai sentir dor de novo. Só que o que a gente tem a mania, principalmente o brasileiro? É a gente tomar a medicação para sentir dor e a gente não tratar a causa. E a questão da artrose é que a gente precisa ir lá na causa para tratar. E aí isso demora tempo para você ver resultado com exercício físico, demora tempo para você ver resultado com a questão da alimentação. Então, se é possível reverter, mas você vai ter que dar um tempo, 1, 2, 3 meses, 4, 5, 6, dependendo da sua situação. Mas você vai conseguir reverter sim. E aí, que é a principal pergunta que as pessoas me fazem, antes da gente já seguir para as dicas relacionadas à alimentação e etc., é o que causa, quais são os fatores de risco para que uma pessoa desenvolva artrose. E aí vocês vão entender por que a artrose não é doença do envelhecimento. O principal fator de risco são os traumatismos, as lesões nas articulações. E geralmente, então, por exemplo, se você, há muitos anos atrás, você era corredor, você corria maratona, é muito comum você ver corredores, pessoas que corriam, que faziam maratona, meia maratona, que não faziam musculação para proteger os músculos, porque na medida que você faz musculação, você tem seus músculos fortes, você protege também os seus ossos. Se você só corre, os seus ossos só vão ter aquele atrito, vai ocorrer o atrito, e aí lá na frente essa pessoa vai desenvolver artrose, tá? Atletas de elite, jogadores de futebol, por isso que é muito comum você ver idosos também, homens, na verdade, que jogaram futebol ou algum outro tipo de esporte competitivo com artrose lá na frente. Quem faz musculação em excesso, porque a musculação ela é benéfica, como eu falei, mas se essa pessoa faz musculação em excesso, ela também vai estar cobrando demais dos ossos, das articulações, e aí lá na frente ela vai ter esses problemas ósseos, tá? E muitas vezes também trabalhos extenuantes, então, por exemplo, pedreiro, né, que pega muito peso, pessoas que trabalham subindo muita escada. Tudo que você faz que joga muito peso nas suas articulações, que você faz isso repetitivo, vai te trazer a possibilidade de ter artrose lá na frente, tá? Uma outra questão, quem tem doença celíaca também tem mais possibilidade de desenvolver artrose. Quem tem artrite reumatoide também tem mais possibilidade de desenvolver artrose, tá? Um outro fator de risco que pouco se fala é a questão da saúde intestinal. Quem tem
permeabilidade intestinal tem maiores possibilidades de ter artrose, porque o intestino ele vai ficando com os buraquinhos e naqueles buraquinhos, né, vai fazendo com que aquele lixo que está ali no seu intestino entre para a sua corrente sanguínea. Então, por isso que eu sempre falo com vocês, gente, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, a gente precisa cuidar do nosso intestino. Eu sempre falo para vocês a questão de kefir, sempre falo a questão de comer fibras, né? Para cuidar da sua saúde intestinal, porque se o seu intestino não estiver legal, as suas articulações e os seus ossos vão sofrer também. Então, a questão da saúde intestinal também tem uma relação direta com a questão da artrose, tá? Uma outra questão são os problemas metabólicos, né? Por exemplo, o idoso que tem diabetes tem mais possibilidade de ter problemas ósseos também. A pessoa que é obesa, dificilmente você vai ver uma pessoa obesa que não tem artrose, tá? Então, assim, se você perde 2 quilos de gordura, você já tira uma sobrecarga dos seus ossos. Agora, se você é uma pessoa obesa, é quase fatal, né? Eu posso afirmar para você que você vai ter artrose se você ainda não tem, porque você está com sobrepeso nas suas articulações, tá? Então, a obesidade, principalmente essa doença metabólica, vai fazer com que o idoso desenvolva artrose. Além disso, tem outras questões, a gente sabe que geralmente as mulheres que sofrem mais com essa condição. Isso tem uma relação também com a questão hormonal. Então, mulheres após menopausa também têm mais possibilidades de desenvolver artrose, tá? Isso porque a gente tem uma queda muito grande no nosso hormônio feminino. E aí, esse hormônio ele também tem relação direta com a nossa saúde óssea, tá? Então, nós temos mais possibilidades. É por isso que eu sempre digo que precisamos nos exercitar para evitar esse tipo de condição, tá? E aí, enfim, tem algumas outras questões que têm menos influência, questão de infecções, né? Questão de pessoas que já nasceram com determinadas deformidades ósseas, vão ter mais problemas, porque já tem uma deformidade, vão sobrecarregar para poder fazer as atividades do dia a dia e acabam desenvolvendo a artrose, tá? Quero dar uma boa noite aí pra galera que está entrando, que não colocou boa noite, mas que está aqui. Uma boa noite para você e gratidão pela sua presença, tá bom? E aí eu já vou falar agora, gente, o que vocês podem fazer para prevenir e para tratar a artrose, tá? Que mudança vocês podem fazer na vida de vocês para não sofrer tanto com esse problema, para sofrer menos ou para não sofrer. O que você faz? Primeiro ponto que a gente precisa saber é o seguinte, a questão do exercício físico. Porque muitas pessoas imaginam assim, né? Um raciocínio que parece que é lógico, mas que não é o mais adequado. Bom, se eu tenho artrose, se eu já tenho um desgaste nas articulações, se eu já tenho um desgaste ósseo, então eu não vou fazer exercício físico porque eu vou sobrecarregar. E, na verdade, isso é o contrário. Se você tem artrose, você precisa fazer exercício físico, porque você precisa fortalecer os seus músculos para você conseguir tratar esse problema. Então, assim, se você tem artrose, o que você precisa fazer? Primeiro, fazer todo aquele teste que eu falo para vocês, procurar o seu médico, ver como está a saúde do seu coração e ver qual é o melhor exercício, o exercício mais adaptado para você, tá? Os mais indicados, em geral, dependendo, como eu falei, da evolução da artrose, vai ser a caminhada, natação, hidroginástica e musculação. Musculação é fundamental, tá? Tem que fazer musculação. E aí, entre as outras atividades, que é a caminhada, que é a hidroginástica, a natação, você vai escolher. Mas a musculação não é uma opção para você que tem artrose, é praticamente uma obrigação para você melhorar essa condição, se você quiser melhorar, tá? E aí, com isso, o que vai acontecer? Com seus ossos fortes, com seus músculos fortes, na verdade, você vai fortalecer suas articulações, você vai ter mais flexibilidade. Porque, como eu falei, você que tem artrose tem rigidez de movimento, tem inchaço, tudo isso dificulta, você fica mais rígido, tá? Quando você faz exercício físico, você vai ter mais flexibilidade, então você vai ter mais qualidade de vida também. E aí, enfim, vai fortalecer seus ossos, vai te dar flexibilidade, vai diminuir a possibilidade de você ter inflamação, então tem que fazer exercício físico, primeiro ponto. Segunda coisa, você tem que cuidar da questão da sua alimentação, tá? Então, o que você tem que fazer? Tirar alimentações que vão causar inflamação em você, porque como eu falei, você só sente dor na artrose se você tiver inflamação, então você tem que tirar gorduras hidrogenadas, você tem que tirar os carboidratos refinados que eu falo pra vocês, arroz, macarrão, né, biscoito, tudo que tem trigo, é carboidrato, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a questão desses carboidratos simples, porque eles inflamam o nosso organismo. Então, você que me segue já sabe disso e já sabe agora que também é importante para você tratar
a artrose, tá? E aí o que você tem que incluir na sua alimentação para evitar a inflamação, evitar a dor? Tem que incluir açafrão, tem que incluir gengibre, tem que incluir frutas vermelhas que vão te ajudar pra caramba, são antioxidantes, são anti-inflamatórias. Tem que pôr gorduras saudáveis, ao contrário do que as pessoas imaginam. Então, você comer peixe, você suplementar o ômega 3, você utilizar óleo de coco, que também é anti-inflamatório, é antifúngico, é antibacteriano. Então, como eu falei para vocês, as infecções tem também a ver com a questão da artrose. Então, o óleo de coco, ele é um anti-inflamatório, ele é um antifúngico, ele te ajuda de várias formas a tratar também a questão da artrose, tá? Manjericão também ajuda, então você pode plantar aí, igual eu tenho aqui em casa, aqui no meu quintal, manjericão, e você utilizar na sua alimentação, que vai te ajudar também. Caldo de ossos, se você tem artrose, eu não sei como que fala aí na sua cidade, né, no seu estado, enfim, no seu país, como a gente tem a colega aqui de Portugal, mas por aqui a gente conhece como caldo de ossos ou como mocotó, tá? Que você vai fazer pelo menos de 1 a 2 vezes na semana, porque vai te ajudar a fortalecer a cartilagem, tá? Então, eu já coloquei até em algumas lives, eu já coloquei aqui a receita para você fazer esse caldo de ossos, que vai te ajudar também. O kefir também é super importante, porque, como eu falei para vocês, você tem que tratar essa saúde intestinal também, né? A gente tem mania de ver o nosso corpo por partes. Não, então osso é osso, intestino é intestino, e na verdade o nosso corpo ele é um todo, ele é um sistema. Então uma coisa tem relação com a outra, tá? Então você precisa tratar o seu intestino. E uma das formas E aí o kefir, ele é um probiótico que você consegue tranquilamente em grupos de Facebook. Só você colocar no Facebook kefir. Kefir Rio de Janeiro, kefir Portugal, kefir Fortaleza, kefir São Paulo. Você vai encontrar vários grupos. As pessoas doam o kefir, tá? E aí você vai utilizar esse kefir todos os dias para você tratar o seu intestino. Você vai sentir uma diferença também na questão da saúde óssea, tá? Boa noite aí para Isilda. Que bom, Isilda, que tô conseguindo explicar para vocês direitinho. Então, Ana, aqui no Brasil, porque a Ana é de Portugal, gente, aqui no Brasil a gente conhece caldo de ossos como mocotó, tá? Então tem estados que as pessoas vão falar como mocotó, tem estados que a gente vai falar como caldo de ossos. Aí em Portugal eu não sei como que dá esse nome, tá? Para o caldo de ossos. Aí a gente teria que fazer uma pesquisa aí para ver. Mas aqui a gente conhece muito como mocotó na maioria dos estados do Brasil, tá bom? Outra coisa que é super importante também é fazer jejum intermitente, tá? O jejum intermitente ele ajuda também a desinflamar o seu organismo. E por ele te ajudar a desinflamar o seu organismo, ele também vai te ajudar a manter a sua saúde óssea, a diminuir a inflamação, que é o que causa dor. Então, jejum intermitente, também preciso fazer uma live para vocês sobre jejum intermitente, porque muitas pessoas imaginam que idosos não podem fazer, mas podem fazer desde que controlado, com nutricionista, com médico que acompanhe. Mais informações gerais eu posso trazer para vocês no Facebook também, tá? Agora sim, o que você não pode utilizar? Falei para vocês dos óleos inflamatórios que vão piorar a sua condição, tá? Então, se você usa óleo de soja, óleo de milho, vai ter que tirar da sua vida. São óleos que vão inflamar você, vão te fazer sentir mais dor e vão piorar, então, a sua saúde articular. Então, tem que tirar da sua vida. Falei para vocês a questão do trigo. Alimentos processados, alimentos trans, tudo que você vê que é trans, tem que tirar da sua vida. Tudo que é processado, tudo isso vai fazer uma mudança na vida de vocês que vocês não têm noção. Depois eu vou pedir a nossa colega, até para testemunhar aqui para vocês nessa live, ela não está na live agora, mas ela fez essas mudanças e ela já sente diferença na vida dela, tá? Eu acabei orientando, enfim, no particular aí, do WhatsApp. E aí outra coisa que é super importante também é você excluir da sua alimentação os alimentos que são alergênicos. Então, assim, leite, tem que tirar da sua vida. O leite normal, tá, gente? O leite de vaca, porque ele também vai ser péssimo para você. Então, mas o que eu substituo? Você pode substituir por leite de coco, você pode substituir por leite de amêndoas, enfim, tem vários outros tipos de leite. Agora, o leite de vaca não vai ser legal para você, você vai ter que excluir.
tá? Da sua vida. Produtos com glúten também. Tudo que tem glúten, glúten é uma proteína inflamatória. Então, você tem que tirar glúten da sua vida também. Outro ponto. Agora, o mais importante, tem outras questões aqui para eu falar também, para poder a gente fechar, é a questão da suplementação. Gente, como eu falei para vocês, em geral, o que os médicos fazem? Você vai no médico, toma analgésico para tirar a sua dor, ponto. Não trata o problema. Qual que é o problema? É degeneração, tá? Da sua cartilagem, dos seus ossos. Então, o que você precisa fazer para fortalecer os seus ossos, para fortalecer a sua cartilagem? Existe um trio de suplementação que você pode fazer que vai te ajudar muito nesse processo, tá? E que, enfim, se vende em farmácia, tá? Como eu sempre digo para vocês, tem que ter orientação do seu médico sempre. Mas você tem que procurar o seu médico e demonstrar conhecimento para que ele possa te indicar, para que ele possa prescrever a quantidade melhor para você, tá? Mas que suplemento que é esse? O sulfato de glucosamina com sulfato de condroitina e com magnésio. Esse trio, sulfato de glucosamina, tem bola, né? Sulfato de glucosamina com sulfato de condroitina com magnésio. Na farmácia já vende prontinho, né? Você vai utilizar isso, vai te ajudar a fortalecer a sua cartilagem. Por isso que você consegue reverter, tá? Porque se você só tomar medicamento para dor, não vai reverter nada. Vai continuar na mesma situação. Então, o que a gente tem hoje que faz mudanças significativas em termos de suplementação na condição de quem tem artrose é esse trio. Magnésio, sulfato de glucosamina com sulfato de condroitina, tá? Além disso, a suplementação de vitamina D, vitamina K, também é super importante, porque a vitamina K ela vai ajudar você a fortalecer a sua cartilagem, a fortalecer os seus ossos, né? E a vitamina D também. Então, o que você pode fazer? Ou você vai fazer os 20 minutinhos de exposição ao sol todos os dias, ou você vai suplementar. Vai comprar a vitamina D 5.000 UI no mínimo, tá? E no máximo 10.000 UI. Para mais do que isso, você tem que ter um acompanhamento médico, porque você vai ter que fazer suplementação de vitamina D com suplementação de vitamina K. Então, você também tem que ficar ligado nisso. Mas é super importante suplementar a vitamina D e K para fortalecer seus ossos, fortalecer suas articulações, né? Esses são os principais, então, sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina, magnésio, vitamina D e vitamina K. Mas, além disso, também existem outras suplementações que podem te ajudar. Então, a coenzima Q10, a espirulina, o ômega 3, porque o ômega 3 vai te ajudar na questão da desinflamação, né? E a espirulina, a coenzima Q10 também vão ajudar nessa questão do seu fortalecimento das articulações, seu fortalecimento da sua saúde óssea, tá? Então é super importante também para você. Além disso, como eu falei, fator de risco, obesidade. Então você tem que emagrecer. Se você está obeso, não tem jeito. Tem que procurar um nutricionista ou procure um nutrólogo e perca peso. Não adianta fazer suplementação do que eu falei aqui e continuar obeso, gente. Não adianta. Então, a obesidade, não importa se você é idoso, criança, não interessa, tá? Obesidade é doença, já é uma doença, vai te trazer mais doenças em decorrência dela. Então, a obesidade vai te trazer artrose, a obesidade vai te trazer diabetes, a obesidade vai te trazer hipertensão, a obesidade vai te trazer Alzheimer, a obesidade vai te trazer câncer. Então, tem que emagrecer, não tem jeito, né? Às vezes as pessoas até falam assim pra mim, você é gordurofóbica. Não é, gente, porque hoje a gente sabe que não existe gordo saudável. Eu tenho que falar isso pra vocês, porque muitas pessoas, ele é gordinho, né? O idoso gordinho, bonitinho. Não é, tá? Ele não tá saudável. Ele pode não saber que ele já tem uma doença, mas a obesidade já é uma doença. Quem está obeso está inflamado. E aí, com o tempo, né? Vai trazendo problemas no seu coração, vai trazendo problema pros seus ossos, enfim. Tem que emagrecer. E na questão da artrose, se você perder meio quilo, tá? Se você perder meio quilo de peso, você já tira uma pressão de 2 quilos dos seus joelhos. Então, se você vamos supor que você perca aí 1 quilo, você já tira uma pressão de 4 quilos do joelho. Olha o alívio que você vai ter e o quanto que isso vai te ajudar a recuperar a sua saúde óssea. Então, está obeso, tem que emagrecer, ponto. Tem que procurar um médico, independente se você é idoso ou não, tá? Outro ponto que é super importante para quem tem artrose, descansar. Por quê? Enquanto você não consegue fazer essa recuperação óssea, essa recuperação de cartilagem, a cada vez que você andar, que você fizer uma sobrecarga de peso, você provavelmente vai inflamar também. E aí é super importante que você tenha períodos de descanso ao longo do dia para que possa haver essa recuperação, que você tenha uma boa noite de sono. Se você ficar em movimento o tempo inteiro, você também não vai conseguir fazer
Epa, saiu a luzinha aqui, deixa eu melhorar. Você vai ter dificuldades para se recuperar. E aí é importante também as massagens com compressas, tá, gente? Então você pode usar ora a compressa quente, ora você pode usar a compressa gelada. Isso vai trazer um alívio também imediato de dor e vai te ajudar na questão da desinflamação. Então, assim, se você quer evitar a inflamação, o que você vai fazer? Saiu, fui caminhar, fiz a minha musculação, arrumei a minha casa, enfim, vou parar meia horinha do meu dia. Antes de sentir dor, eu já vou fazer a compressa de água gelada ou a compressa de água quente. Você já vai ter um alívio imediato e vai evitar a inflamação. Funciona muito bem para quem tem artrose. E aí, além disso, gente, também é super importante que você procure o seu médico, veja a possibilidade, se você está no estágio muito avançado, realmente tem que usar o analgésico, também tem que tirar a dor. Ninguém pode ficar sentindo dor, né, gente? Tem que resolver essa situação também. E a questão de órteses também são muito importantes, se você está no quadro mais avançado, tá? Então o médico vai te passar uma órtese para você colocar no joelho, ou para você colocar... tem algumas que você coloca também para quem desenvolve no braço, que é mais difícil, né? Enfim, tem que procurar o médico para ver outras possibilidades também, se o seu caso é mais avançado. Se o seu caso é leve, também vai procurar o médico, mas você já sabe um conjunto de coisas que você pode fazer para não cair já direto na medicação, tá? Eu vou pegar só o fio aqui, porque o meu celular está descarregando, e aí vocês podem colocar todas as dúvidas de vocês pra gente conversando, tá bom? Deixa eu só pegar o fio do celular aqui. Dá uma boa noite aí para Simone, que também está conosco. Simone, seja bem-vinda. Prazer ter você por aqui, tá bom? Tava sumidinha aí das lives. Muito bom ter você por aqui. Eita, deixa eu carregar aqui. Vamos lá, botar o fio no celular. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês também. Quem tiver dúvida pode colocar por aí, tá bom? E pronto. Pronto, agora não vai cair mais. Quem tiver dúvidas pode colocar que eu estou aqui à disposição, tá? Eu acho que vocês vão perceber, não tem como esconder que hoje realmente eu estou bem cansada. Vim de semana, para quem não estava no início da live, de 2 semanas muito pesadas para mim de trabalho, e que eu trabalhei até tarde. Tive mudanças também nas pessoas que me ajudavam aqui na página, né? Porque eu tenho a minha rotina de trabalho, que vocês já conhecem. De segunda a sexta eu tenho minha rotina de trabalho de plantão, final de semana também. E aí eu tinha pessoas que me ajudavam. E, enfim, eu tive que interromper esse processo e hoje eu estou tentando trabalhar com outras pessoas, estou escolhendo pessoas que possam trabalhar comigo, porque realmente são pessoas que têm que ter sensibilidade com o idoso, tá? E aí juntou essa questão de sobrecarga de trabalho com esse fato de não ter pessoas trabalhando comigo nesse momento. Então a gente acabou ficando aí praticamente 2 semanas sem live, mas estou voltando. Vou ter uma semana de férias, não serão mais aqueles 30 dias que eu falei pra você, né? E aí, enfim, vai ser uma semana só de férias, mas vou estar aqui com vocês também, fazendo lives, trazendo outros temas que são importantes pra vocês, né? E aí tentando trabalhar também com a questão da câmera que eu coloquei aqui hoje. Acabou que o microfone da câmera não funcionou, voltei para o celular, mas também vou resolver essa situação, porque com a câmera a imagem fica melhor, o áudio fica melhor e aí a gente pode aproveitar melhor a live, tá? Quero agradecer aí a Simone. Poxa, Simone, que bom, né? Tem tempo que a Simone não entrava por aqui. Gratidão, Simone, pela sua presença. Lourdes Silva também, né? Lourdes Silva que me mandou mensagem, gente. Pensou que tinha acontecido alguma coisa comigo, né, Lourdes? Realmente foi um tempinho aí que eu fiquei longe de vocês, né? Mas estou de volta. Peço perdão a vocês por não ter comunicado essa ausência. O meu trabalho com vocês aqui é algo que é muito importante para a minha vida. Quem me acompanha há tempo sabe. Realmente é algo que me traz satisfação, né? Eu tenho outros trabalhos, alguns que me trazem satisfação, outros que eu até não trabalho com pessoas idosas. E aí, assim, o que me traz feliz realmente é estar aqui com vocês. Então, esse trabalho é muito importante. Quando eu não consigo estar aqui, eu fico chateada. Enfim, né, gente? E aí, hoje eu cheguei a casa, que eu cheguei de viagem, agora à tarde. Eu falei, não, vou comparecer, vou lá pra lá e vou trazer o tema que eles me pediram. E aí, eu quero dizer pra você também que tem tema, sugestão de temas, pode colocar. Nessa semana lá em São Paulo eu vou fazer live com vocês, tá? Lembrando aí, quem estiver em São Paulo também, lá pela Avenida Paulista,
pode mandar uma mensagem, um oi pra gente se encontrar, porque eu vou passar uma semaninha aí em São Paulo, tá bom? Então quem for de São Paulo aí, também quiser me conhecer, teve uma galera que me mandou mensagem, Juliana, avisa quando vier pra São Paulo, estou indo pra São Paulo amanhã. Então quem estiver aí pela Avenida Paulista, vou ficar em estadia na Avenida Paulista, quem estiver por aí também, só me mandar uma mensagem pra gente se encontrar, tá bom? E aí vim pra cá hoje super cansada, mas falei, vou fazer live, vou estar lá com a galera, né? Com vocês, porque realmente, gente, eu fico muito feliz com esse trabalho, tá? Quero dar uma boa noite aí pra Nícia Mendes. E bom, a gente agradecer a vocês, né? Agradecer a Luz, agradecer a todos que estiveram presentes. Dar uma boa noite pra você. Se essa live, se você aprendeu, compartilha essa live com outras pessoas. Se você tem dúvidas, pode digitar aqui depois suas dúvidas, que eu respondo assim que for possível. Quem me conhece aqui sabe que eu estou super disponível. E coloque sua sugestão de temas, estou disponível e aberta para auxiliar vocês. Nesse mês vamos falar também sobre a questão do câncer de próstata, tá, gente? Muitas pessoas, muitos homens estão desenvolvendo câncer de próstata, inclusive cedo. E aí, quando descobrem o câncer já está avançado, é algo que a gente precisa falar. Aqui na nossa página temos poucos homens, mas temos muitas mulheres que podem auxiliar esses homens trazendo informações, tá? A nossa colega Luna, né, Luna? Deixa eu ver aqui, passou rapidinho no computador, não vi seu nome. Luna, devo falar sobre a doença de Parkinson, vou falar nessa semana, tá? Realmente, ela já me pediu há bastante tempo. Tô pegando no computador aqui para eu ver o nome, eu acho que é Luna. Você já me pediu bastante tempo, realmente estou te devendo. A gente fez o mês da saúde, mês do Alzheimer, Semana dos Direitos da Pessoa Idosa, faltou Parkinson. Nesse mês, também nessa semana, eu vou programar uma live sobre Parkinson, tá? Não gosto de ficar devendo, não gosto de fazer aí, realmente trazer esse tema. É um tema que poucas pessoas sabem lidar. A gente tem muita novidade na medicina relacionada a isso, então eu vou falar também sobre a questão do Parkinson, tá? Anabela aí de Portugal, gratidão pela sua presença. Que horas são aí, Anabela? Fala aí pra gente. Exani querendo saber também sobre a questão do Parkinson. Então, assim, gente, nessa semana vamos falar sobre a doença de Parkinson também. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Luísa Faria, Marinês, boa noite também, gente. Luca, isso mesmo, Luca Tina. Então, gente, vou fechar a live de hoje, tá? Quem tiver dúvida pode colocar depois. Nessa semana, então, já temos um tema, que é o tema doença de Parkinson. Vamos falar sobre doença de Parkinson. O que eu peço a vocês? Como eu vou estar na correria, já coloquem as perguntas de vocês, tá? O que vocês têm de perguntas sobre a doença de Parkinson? Vocês podem mandar mensagem pra mim, porque eu já faço live direto no ponto. Pá! Quais são as dúvidas de vocês já direto no ponto, pra gente não perder tempo e vocês aprenderem tudo aquilo que é necessário relacionado a essa doença, tá bom? Então, uma boa noite pro Jean, boa noite pra Anabela, às 22h47 em Portugal, né, Anabela? Gratidão aí pela presença, gente. Um beijinho pra vocês, tchau, tchau. E provavelmente amanhã, não confirmo pra vocês, mas segunda-feira a gente vai ter live. Não vou programar, colocar convite de live, porque eu vou estar em viagem. Então, quando eu estiver no hotel, tiver legal a internet, eu entro ao vivo com vocês de manhã, de tarde ou de noite, enfim, não vou estar trabalhando. Entro, faço a live, se você estiver lá ao vivo, você assiste comigo, se você, enfim, naquele momento não estiver disponível, você assiste depois. O importante realmente é trazer conhecimento para vocês, tá bom? Vou dar um beijinho para vocês, tchau, tchau. E a gente se encontra nessa semana aqui na live sobre doença de Parkinson, tá bom, Luca? Tchau, tchau, gente, fique com Deus.